colorismo é uma faceta do racismo, é um efeito do racismo e é um potencializador do racismo, porque mascara o racismo. Então, quando o colorismo ele é analisado de modo interdisciplinar pelas ciências humanas, pela filosofia, mas uma filosofia descolonial, porque a filosofia mais tradicional, conservadora, avalia apenas a partir de binarismo, né? E o colorismo não dá para ser avaliado, analisado do ponto de vista binário. O colorismo, quando analisado então por essas áreas do saber, ele se mostra esse efeito do racismo, né? E ele é desmascarado como uma política racista. No Brasil, é um elemento da formação da nossa sociedade, porque desde que os escravizados foram trazidos para o nosso país para serem escravizados, né? O povo africano, os povos africanos foram trazidos para serem escravizados, e depois que então eles saíram das senzalas, eles poderiam ocupar toda a sociedade, mas não foi bem assim, eles ocuparam as ruas e as periferias. Para que a população negra não ocupasse então toda essa grandiosa parcela da população, o embranquecimento começou a ocorrer por meio de políticas racistas mesmo, né? Então, casamentos com brancos foram incentivados, possibilitados, mas não quaisquer brancos, né? Isso foi incentivado, claro, por brancos pobres, que também foram trazidos para o nosso país para substituir a mão de obra escrava, com alguns benefícios, moradia, mas também muita exploração. Então, os pretos, os pobres quase pretos, de tão pobres, né, significaram o embranquecimento, né? E o colorismo tanto é efeito do racismo que a parcela branca da classe média, da elite, não escureceu. O que aconteceu foi o embranquecimento do povo preto, né? Então, nesse sentido que o colorismo ele faz parte da política racial, porque ele significa embranquecer o povo preto, né, para que colocassem na sociedade brasileira pessoas com mais tons de pele, mais tipos, né, de cabelo, né, de traços físicos, para que não ficasse muito negra a nossa população. Então, quanto mais o colorismo for analisado do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, né, mais a gente consegue desmascarar o racismo que faz parte do colorismo. Por isso que é muito importante a genealogia do termo, a genealogia de como essa ideia foi se infiltrando na nossa sociedade, a ponto de muitas pessoas ainda acreditarem que a nossa sociedade é colorida, que isso significa uma democratização de todas as raças, né? Que já é um termo bastante complicado, porque as pessoas foram racializadas, né? Elas não significa que existem várias raças, né? O que significa é a racialização mesmo de pessoas para justificar escravidão e mortandade, assassinato mesmo de alguns grupos, né? Principalmente povos africanos e indígenas, né? Então, o colorismo ele traz a impressão de passabilidade. Impressão não, acontece mesmo uma maior passabilidade das pessoas que têm origem negra, origem dos povos escravizados, né? A escravidão não deu conta de eliminar todas as pessoas, apesar da escravidão, o povo negro resiste, o povo negro segue fazendo parte do nosso país, segue construindo o nosso país, mas as pessoas que passaram, que decorrem desse processo, dessa política de embranquecimento,
elas têm mais passabilidade, sim, porque são menos pretas, né? Então, uma pessoa como eu, que é filha de uma pessoa negra, preta, com uma pessoa branca, tem menos fenótipo negro, preto na pele. E isso faz com que pessoas assim possam conseguir mais emprego, mais estudo, né? Mais chances de melhorar a vida economicamente, financeiramente, por exemplo. E isso vai gerando, então, uma hierarquia social entre as pessoas pretas e brancas, vai gerando uma traição às pessoas pretas, né? Porque as pessoas com maior passibilidade podem esquecer essa nossa origem preta, essa nossa origem negra. Então, é uma ideia extremamente perigosa, a ideia do colorismo, e por isso ela precisa ser analisada e problematizada. Tem diferentes autores e autoras entre nós que contribuem para que a gente possa entender quais são as problemáticas do colorismo. Eu vou citar algumas. A Alessandra Delvusca, que escreveu um livro intitulado Colorismo, que foi lançado pela editora Jandaíra na coleção Feminismos Plurais, coordenado pela Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, por sua vez, tudo que ela escreve, fala, contribui imensamente para que a gente possa entender qual é a problemática do colorismo. A Alice Walker, nos Estados Unidos, que é a primeira mulher negra americana que desde 1970 começou a discutir a problemática do colorismo. A Angela Davis, Beatriz Nascimento, Carla Cotirene, Frantz Fanon, a Lina Leal, aqui no Brasil também, que escreve e fala muito sobre o feminismo negro, a Lélia Gonzalez, a Lia Weiner Schumann, Lilian Truhan, Muniz Sodré, Cambelé Munanga, Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro escreve uma tese intitulada A Construção do Outro como Não Ser, como fundamento do ser. Ela dá uma imensa contribuição para essa problemática, para que a gente entenda a problemática do colorismo, uma vez que ela mostra que o fundamento da ideia de ser vem da ideia do não ser. Só que quem constrói a ideia do não ser é o ser que se auto-intitula ser. E esse ser é branco, tem origem europeia e, portanto, isso demonstra toda a origem da ideia de colorismo, né? De negritude, de racialização dos povos africanos escravizados. Então, isso tem cor, tem uma demarcação econômica, né? Nesse ser que se auto-intitula ser para dizer quem é o não ser, né? Então, ela dá uma imensa contribuição, não só a partir dessa tese que ela escreve, mas a partir de várias outras obras que ela escreve, junto com Beatriz Nascimento, com Lélia Gonzalez, por exemplo, ela escreveu Interseccionalidades, pioneiras do feminismo negro brasileiro, editado pela Bazar do Tempo, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, pela Selo Negro, e a Bianca Santana, que escreve uma biografia da Sueli Carneiro, intitulada Continuo Preta, a vida de Sueli Carneiro, editado pela Companhia das Letras. E também o Thomas Skidmore, que escreve Preto no Branco, Raça e Nacionalidade do Pensamento Negro, editado pela Companhia das Letras. Eu vou destacar aqui algumas passagens de entrevistas dadas pela Alessandra Delvusca, mas também do livro Colorismo, que ela escreveu há pouco tempo, que é um livro super importante, né? Pelo título a gente já percebe o quanto ele contribui para que a gente entenda essa problemática. Ela escreve, então, sobre o colorismo, mostrando os vínculos do colorismo com o racismo. Em entrevista concedida à revista Gama, ela explica que o funcionamento do racismo
é baseada na ideia de supremacia branca. Então, o normalizado é ser branco e as anormalidades, o que foge do padrão, são asiáticos, negros, indígenas. Essas pessoas continuam tendo a existência no mundo. Elas seguem vivas, apesar de todo o processo de genocídio para que elas fossem exterminadas, né? Elas seguem no mundo, elas precisam sobreviver e o colorismo cria um esquema cultural para que possam conviver com as pessoas brancas, mas não tenham acesso aos mesmos lugares e privilégios. Então, o colorismo serve como essa ideologia que permite que o racismo se reproduza, né? Porque, afinal de contas, escamoteia o racismo. Quando a gente olha para uma sociedade com pessoas com variadas cores de pele, tipos de cabelo, variados traços físicos, né? Quem olha de um ponto de vista ingênuo pode achar que existe uma democracia racial no país. Olha quantas pessoas de tantas cores, né? Ocorre que não se pode esquecer, daí a importância de se fazer a genealogia da ideia, né, do conceito, de como ele surge. Não podemos esquecer que todas essas cores, todas essas distinções se originam a partir da política racial de embranquecer o negro, né? Então, a Alessandra Devusc vai demonstrando como esse conceito é ideológico. E nas palavras dela, também nessa entrevista à revista Gama, ela diz: o colorismo é um recurso imprescindível do racismo para manter as pessoas racializadas em lugar de inferioridade, mesmo quando existe algum grau de mestiçagem. Isso não retira a inferiorização que foi se dando às pessoas com origem negra. Portanto, quando nós elogiamos uma sociedade porque ela é constituída por pessoas de vários tons de pele, por nela haver pretos, morenos, né, vão se dando vários termos para disfarçar, né, morenos, mestiços, pardos, né, e brancos, quando a gente elogia isso, sem perceber a problemática, nós estamos corroborando um discurso da branquitude como se estes vários tons de cor, essas várias diferenças, significasse democracia e inclusão racial. No livro Colorismo, que a Alessandra Devusc escreve, ela explica o colorismo a partir da construção da sociedade brasileira, de como foi se dando a dinâmica de suas relações, como foi se dando a introjeção dessa ideia na nossa mentalidade, como o colorismo aparece como um caráter estrutural e o quanto ele funciona junto ao racismo. Ela problematiza a ideia não só do ponto de vista de definição, de conceito, mas ela analisa a ideia a partir de uma realidade na qual o colorismo vai se dando como se representasse acesso, inclusão, democratização, justiça social, graças à inserção de pessoas de vários tons de pele em várias instâncias da sociedade. E ela escreve também sobre o problema da passabilidade, né? Quando a sociedade dominante designa a identidade racial que mais se parece com o sujeito fisicamente, sem que essa identidade corresponda necessariamente a uma identidade interior. Já a Sueli Carneiro, ela alerta para o quanto os negros de pele clara são, antes de mais nada, negros. A gente não deixa de ter essa origem porque a política racista funcionou, né? Porque os casamentos, inclusive estupros seguidos de assédio, trouxeram para a nossa sociedade pessoas com peles negras mais brancas, né? Mais claras, né? Então, a Sueli Carneiro, em vários escritos, né? Traz esse diagnóstico. Negros de pele clara são negros.
são negras, né? E isso precisa ser assumido por todas e todos nós. Então, ela também escreve, a partir do quanto o movimento negro discute, problematiza e contribui para essa discussão, os acenos de traição à negritude que sempre são oferecidos aos mais claros, né? Faz parte da traição à nossa origem, nós aceitarmos essas trocas, né? Essa crença de que nós somos melhorados, né? A Lélia Gonzalez, por sua vez, contribui para que a gente pense o racismo latino-americano como algo que é sofisticado, né? Uma estratégia sofisticada para manter negros e índios, indígenas, né? Na condição de segmentos subordinados no interior de classes mais exploradas, graças à sua forma ideológica mais eficaz, que é a ideologia do branqueamento. Então, o mito da superioridade branca, ele é mantido sempre que nós acreditarmos que o colorismo está aí como um modo de democratizar as raças, né? Sem perceber que raça é uma racialização que aconteceu na nossa sociedade e nós acreditarmos nessas ideias sem questionarmos e sem percebermos qual é a problemática que o colorismo significa para nós. É isso. Se vocês quiserem compreender mais sobre o colorismo, nós temos inúmeros títulos, obras, contribuições de várias filósofas, filósofos, sociólogos e outros, né, outras que escrevem e discutem essa temática. Obrigada.